principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, eleições 2026. Agora, 9 horas e 34 minutos, nós aqui na CBN seguimos com uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná nas eleições 2026. Durante toda a semana, você conferiu o que pensam os candidatos e aqui, nesta sexta-feira, novamente na CBN, seguimos com a missão de deixar você, eleitor, eleitora, muito bem informado, ajudar na elaboração do seu voto para outubro. E hoje, mais uma vez em cadeia também, estamos conectados pelas CBNs no estado, Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Ponta Grossa e Londrina, para falar, para levar até você as informações hoje da candidatura de Luiz França, candidato do partido Missão, mais um candidato que compõe esse cenário eleitoral neste ano. Candidato, seja muito bem-vindo à CBN e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Joyce, a todos os companheiros aí do interior, Ponta Grossa, Londrina, Cascavel, Foz, eu que sou filho do interior também, vim para Curitiba há 15 anos, e bom dia aos meus contemporâneos e conterrâneos de Curitiba. O senhor é de Cianorte, né? Eu sou de Cianorte. Como também coloca, eu gostaria também de saber a sua candidatura. Por que o senhor colocou o seu nome e também porque integra o Missão colocando o seu plano e essa participação nessas eleições 2026? Porque a rebeldia está no nosso DNA. Então, eu mudei para Curitiba em 2011. Em 2014, comecei a me envolver com política. Em 2015, fui um dos coordenadores das manifestações para o impeachment, junto com o nascimento do MBL. Venho caminhando com o MBL desde então. O MBL que sempre se posicionou como movimento de direita, né, obviamente derrubando a Dilma, mas também não caiu no erro faustiano de se render ao bolsonarismo. A gente não via qualquer tipo de perspectiva no bolsonarismo, mantivemos a nossa independência, sofremos muito por isso, mas também nos fortalecemos. Então, a gente, no final de 2022, nós percebemos que nem o Lula nem o Bolsonaro traria nenhuma perspectiva para nós, e não seria de bom tom também que a nossa política fosse feita só negando os dois polos, né, que nós teríamos que construir. Então, nesses últimos 4 anos, trabalhamos para criar um partido, conseguimos, o que demonstra a nossa capacidade de mobilização e capacidade administrativa também. Fundamos a revista Valete, que é uma revista de cultura, hoje com a segunda maior tiragem do Brasil, só perde para a revista Piauí, que é do Itaú, né? Então, em termos editoriais, a gente só perde para o Itaú. E criamos o nosso partido através do Livro Amarelo. Então, reunimos muitos estudiosos para todas as áreas, discutimos o Brasil a fundo e chegamos até o Livro Amarelo que nós temos hoje, tanto em termos nacionais, com o Renan Santos, como aqui no Paraná, comigo. Com essa entrevista, nós estamos conhecendo um pouquinho mais das propostas, o que estão previstos, né, as ações previstas nos planos de governo. E no caso do Missão, no caso da sua candidatura, há uma defesa sobre redução do tamanho do Estado. Esse também foi um assunto que nós abordamos aqui em outras entrevistas. O porquê disso e como isso seria feito, candidato? Nós defendemos a diminuição do Estado, mas não por um purismo ideológico, digamos assim, por uma linha bem pragmática. E a partir do momento que você coloca essa linha pragmática, a gente não passa, a gente sai daquele discurso de tem que privatizar tudo para quais são o papel das empresas estatais, quais são as áreas estratégicas, qual é o tipo de privatização que nós vamos fazer. Então, aqui, por exemplo, na Copel Telecom, ela foi privatizada, vendida para o Tanuri e para o Daniel Varcaro, do Banco Master. Eles pegaram essa empresa, emitiram 1 bilhão de debêntures e desse 1 bilhão que seria utilizado para investimento na empresa foi desviado para fundos do Master, que efetivamente quebrou. Então, essa é uma privatização que qualquer bobo ideológico votaria a favor e faria claque, nós somos completamente contra. No caso da telefonia, especificamente da Liga, não em virtude do setor estratégico, mas em virtude da forma que ela foi feita, né? Então, o MBL, por exemplo, trazendo para o plano nacional,
foi contra a privatização do setor elétrico, porque quando ela foi desenhada para privatizar, foi adicionado um lobby gigantesco das termoelétricas do Nordeste, que são contratados e são controlados por pessoas do Centrão, e, no final do dia, a nossa energia só ficou mais cara, porque hoje nós dependemos dessa turma. Então, nós somos a favor da privatização, somos a favor da diminuição do Estado, mas de forma inteligente. Também, em termos de diminuição de cargos, diminuição de secretaria nada mais é do que você dividir o bolo para mais pessoas poderem assinar sobre ele. Então, o secretário ele tem poder sobre o orçamento. Não adianta nada eu diminuir as secretarias e manter o número de cargos. O impacto fiscal é nulo. O Ratinho fez isso. O Moro está prometendo fazer isso agora. Mas como que ele vai fazer? Nós vamos primeiro fazer um filtro de função, ver aonde dá para cortar, e, às vezes, em algumas situações, uma secretaria passa até a ser estratégica, uma empresa pública passa a ser estratégica. Eu vi o Sandro Alex aqui, inclusive, falando que a inteligência artificial é estratégica, mas a soberania está no data center. Quem que opera esse data center? Vai ser a própria secretaria, com todas as amarras de processo licitatório, ou é melhor a gente ter um CNPJ para isso, uma empresa pública? Então, em relação à Celepar, nós somos totalmente contra, porque não dá para discutir uma soberania de dados sem necessariamente você ter um braço para operar isso. E a Celepar seria esse braço. Candidato Luiz França, aqui na CBN, falando de suas propostas, conhecendo também você, ouvinte, mais sobre essa candidatura. Primeira vez, inclusive, que Luiz França é candidato e já é candidato ao governo do Paraná. Também é uma defesa da plataforma econômica ligada à redução de burocracia e diminuição da carga tributária. Eu gostaria de perguntar sobre impostos, até porque o próximo governador vai ter que lidar com efeitos da reforma tributária. O senhor pretende reduzir impostos, por exemplo, mexer com o ICMS, caso eleito? Todo mundo que vier aqui vai falar que pretende, né? Mas como? Esse é o grande problema. Então, não tem como cortar imposto no Paraná se a gente não mexer na máquina, se a gente não rediscutir pacto federativo. O Estado do Paraná tem 80 bi de orçamento. A gente manda 70 bi para Brasília. A gente manda 100, voltam 30. A gente manda 70. Então, a gente tem 90% de um orçamento a mais distribuído para o Alagoas, para o Arthur Lira roubar, para o Maranhão, para o grupo político do Flávio Dino roubar. A gente não vai tolerar isso. Então, primeiro, segurar um pouco da riqueza que a gente gera, porque o pacto federativo é abissal para o Paraná, é pior para Santa Catarina, mas o Paraná é o segundo mais prejudicado. E segundo, fazer uma reforma funcional. Por exemplo, criaram agora o poupa-tempo. O poupa-tempo do quê? Porque você ainda tem todos os braços de atendimento, você tem o Paraná, você tem sistema de protocolos, tem tudo lá. O poupa-tempo serve para quê? Um dos nossos objetivos é criar um protocolo único. Independente do lugar que a pessoa entre com a reclamação, a partir do momento que ela faz a reclamação, a tutela é do Estado. Então, se ela reclamou para a área da saúde, mas, nesse caso, a área de assistência social, a saúde não pode simplesmente fechar o protocolo e falar, você tem que reclamar para assistência social. É um protocolo interno. Esse caso é de assistência social, estamos passando o protocolo. Isso vai facilitar não só a máquina pública, mas a própria relação do cidadão com o Estado. Investimentos, principalmente em termos de benefício fiscal. Não tem nenhuma vinculação a resultado. Essa política de trocar imposto por emprego, ela é simplesmente burra e ela é contra a história do Paraná. O Cid Garcia não precisou de incentivo fiscal para criar Garcia, não precisou de incentivo fiscal para ir para a Índia buscar Nelore, o Schäble na Banha Cianorte não precisou de incentivo fiscal para pegar uma terra arrasada depois da Geada Negra e criar a capital do vestuário. Os colonos do Sudoeste e do Oeste não precisaram de incentivo fiscal para criarem suas cooperativas, assim como a Coamo. Então, o nosso Estado é o Estado do espírito pioneiro. Aqui a riqueza se cria de baixo. Hoje, a gente tem um foco gigantesco em grandes empresas e trazer muitos empregos. Só que isso acaba se limitando aos grandes centros. E o interior vai se degradando, como efetivamente tem acontecido. E quando vai para o interior, vai para Londrina, vai para Maringá, vai para Cascavel, vai para Ponta Grossa. Que demandam também investimento. Mas nossa riqueza sempre brotou da terra, sempre brotou de baixo. E o nosso foco vai ser nisso. Aí, depois, nós conseguimos economizar dinheiro, nós conseguimos resolver alguns gargalos do Estado. Por exemplo, a nossa polícia militar ela é defasada. Em termos de policiais por habitante, a nossa polícia militar é uma das piores do Brasil. Eu preciso repor. Faria concurso para isso. Com certeza, mas
não antes sem cortar em outros locais. Eu não vou aumentar imposto. O ICMS do Paraná já é o maior do Sul e do Sudeste. Não tem como aumentar imposto. E também, qualquer candidato que vem aqui e falar eu vou cortar imposto, está mentindo. Está mentindo. A gente não tem espaço fiscal para isso, a gente não está no momento do Brasil para isso. Então, se a gente não olhar para a máquina, não cortar a máquina, não ajustar como ela funciona e não dar racionalidade para como o dinheiro é gasto, inclusive para parcerias com o município, não vai dar para cortar imposto. Vai vir todo mundo aqui prometer, e já antecipo para vocês, falsas promessas. Antecipando também essa discussão sobre questão de recursos de investimento, do tamanho da máquina, aí a gente precisa falar de investimentos. No seu plano de governo, qual seria a grande aposta em infraestrutura logística e também como isso poderia ser colocado num orçamento, por exemplo, para, ao mesmo tempo que se enxuga o Estado, ao mesmo tempo tenha dinheiro para investimentos nessa área? Infraestrutura está contratualizado. Houve as concessões, sim. O pedágio está aí, é um pedágio muito melhor do que o anterior, só que o anterior também, quando foi desenhado, era bom, previa vários tipos de investimentos. Ontem eu gravei um vídeo até sobre o acidente na PR-373. Aquele local não era para ser pista simples, já era para ter terceira faixa. Isso foi previsto no contrato em 97. O contrato foi alterado em 2001, depois entrou o Beto, começou a receber propina de 120 a 240 mil reais por mês, alterou totalmente o contrato. Das 144 quilômetros que foram previstos, foi entregue só 44, inclusive do quilômetro 209, que houve o acidente. Aí veio o Beto Richa falar, o que acontece com as estradas do Paraná? Estão lá no Líbano, que o Luiz Abi levou o dinheiro para lá para lavar dinheiro. Aí está a terceira faixa. Então, questão rodoviária está contratualizado, não tem como mexer, não adianta chegar o Requião aqui e falar que baixa acaba, que vai gerar a mesma desgraça que o pai dele gerou, e a gente vai ficar pagando o pedágio sem o investimento. E a outra questão é as ferrovias, que a gente está no momento histórico de rediscutir a Malha Sul. O Ratinho entrou no governo, falou que ia investir na Ferroeste. Nos 8 anos do governo, 7 anos do governo do Ratinho até agora, ele gastou 7 anos para fazer um estudo, e no final do estudo eles chegaram à conclusão que não dá para o Estado investir na Ferroeste, é melhor privatizar. Meu Deus do céu, precisa de 7 anos no estudo para isso? Em 1 ano já teria matado isso. Então, a gente tem o estudo da Ferroeste, a gente tem as novas concessões da Malha Sul, a gente precisa analisar isso em termos de capacidade, não em termos de investimento, diminuição de custo para o nosso empresariado, e tocar essas obras. A gente está no momento histórico e dá para fazer. Se a Ferroeste não for incluída nesse projeto da Malha Sul da concessão, o Estado teria condição de bancar essa obra? A gente faz a pressão política para que seja incluída. Se não for incluída, a gente vai trabalhar para que o desenho da Malha Sul seja bem feito, para que a Ferroeste chegue em largo dela, ao lado dela. Então, dá 100% para fazer. De novo, não tem dinheiro para ficar construindo ferrovia no estado do Paraná hoje. Hoje, a PR-272 ela custaria 12 bilhões para duplicar ela inteira. A gente manda 100, volta 30. Se a gente rediscutir o Pacto Federativo, sobraria dinheiro. Hoje, da forma que está, não dá. Não dá. Então, o governo do estado não terá dinheiro para colocar na Ferroeste. A gente teria que achar investidores externos. Aqui o candidato Luiz França, candidato pelo Missão ao governo do Paraná, é o nosso convidado. Lembro que estamos em cadeia com as CBNs aqui no Paraná, ou seja, estamos juntos aqui com você, ouvinte da CBN, em Foz do Iguaçu, em Cascavel, em Ponta Grossa, em Londrina e também aqui em Curitiba, para ouvir mais o que pretende colocar ao governo do Paraná o candidato Luiz França, que tem 31 anos e vai disputar a eleição pela primeira vez, é de Cianorte, mas já aqui em Curitiba, algum tempo, inclusive, nesse meio político, trabalhando também como na assessoria parlamentar e também na organização do Partido Missão. Gostaria, candidato, de falar sobre educação. Caso eleito, o senhor manteria esse projeto, por exemplo, dos colégios cívico-militares, dessas parcerias que foram feitas na atual gestão com a iniciativa privada? Cívico-militar, sim. Parceria, não. Porque é uma parceria mal feita e, assim, não traz nenhum ganho objetivo para a educação. Nisso eu concordo até com o Requião. A gente precisa de uma revolução metodológica, não uma revolução de gestão. Não necessariamente, né? A gestão da educação tem seus problemas também. Cívico-militar, eu concordo, principalmente naquelas escolas que são mais problemáticas, que têm o maior índice de desrespeito com o professor, de violência, tal, em áreas
mais atingidas pelo próprio crime organizado. Essas regiões elas são mandatórias, tem que fazer independente do desejo daqueles que lutam contra, né? Geralmente é a PP Sindicato. Educação, eu acho que a gente tem que focar na educação infantil no básico. Hoje as nossas crianças saem do ensino médio, não mais crianças, sem saber male e sem saber fazer conta básica de matemática. Então não adianta falar que a gente vai trazer robótica, tal, física elementar e espacial. Se o cara não sabe fazer conta, ele não vai saber calcular física. Eu, antes de fazer direito, estudei engenharia. Sempre fui um excelente aluno de escola pública, sempre em finais de Olimpíadas de Matemática e tal. Eu lembro no meu primeiro dia da aula de física na faculdade, o professor falou, quem entende de matemática aqui? Eu, grandão, né? Sempre fui o gênio do Colégio de Glen, em Cianorte, levantei a mão e ele falou, esquece tudo que vocês aprenderam. O que vocês aprenderam não é matemática. Agora a gente vai para cálculo e tal. Aí sim eu vi qual que é a demanda. E os nossos pares internacionais estão fazendo isso. Se você for para a Índia, eles estão focando na língua deles, no idioma deles, no inglês, que é uma ex-colônia inglesa, e em matemática. Por isso, você vai para o Vale do Silício nos Estados Unidos, os grandes funcionários das Big Techs são índios, e estão lá programando. O Vietnã está fazendo isso. Veja, eu não estou falando da Suíça, não estou falando do Reino Unido, não estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando de países até mais pobres do que a gente, e estão deixando a gente para trás. Hoje, um aluno do Colégio Internacional de Curitiba, que paga 15 mil por mês de mensalidade, eu acredito que não seja tudo isso, inclusive, ele tem a qualidade de ensino igual de um aluno de escola pública do Vietnã, porque lá eles focaram no básico bem feito. Primeira coisa. A segunda, educação para trabalho tem que estar vinculado às potencialidades de cada região. Então, por exemplo, a gente fala muito de incentivo fiscal. Eu quero dar incentivo fiscal para a empresa, mas desde que ela contrate alunos que estejam fazendo o curso técnico, que já é focado para aquele mercado, e aí eu vou desonerar o contratante de alguma forma para incentivar ele a adicionar essas pessoas na cadeia produtiva, para a gente não criar um estoque, que hoje no Paraná são de 30% da população, de pessoas que vivem à base de Bolsa Família e bicos. Então, eu estava até conversando com a Aline Franzon, que é a nossa candidata lá em Apucarana e Arapongas. Ela é professora. E ela estava tendo uma conversa com um aluno, ela falou, cara, pelo amor de Deus, todo respeito, você vem de uma família pobre, velho. Se você não estudar, você não vai ter perspectiva. E o aluno falou, professora, todo respeito a você, eu estudando ou não, eu vou trabalhar no sacolão. E ela não soube o que responder para ele, porque no final ela está certa. No final ela está certa. Em Cianorte, o cara vai ter duas saídas. Ou ele vai trabalhar na confecção, ou ele vai trabalhar na Venorte, vai trabalhar com frango. Então, nós precisamos dar um senso de esperança para essas pessoas. Nós somos o estado da Terra Vermelha. Há 100 anos, os nossos avós vieram para cá sem promessa de nada. Só terra para derrubar e lavoura para crescer. E o estado cresceu, e o estado é rico. O que a gente tem que fazer é garantir a manutenção do nosso espírito pioneiro. Dar acesso para essa criançada, para que eles tenham capacidade intelectual para ter autonomia, que hoje não tem. Quem não sabe fazer conta básica e não sabe ler alemão português não tem autonomia. E um ensino técnico voltado para a produtividade e para as potencialidades do Estado do Paraná. Candidato Luiz França, temos aqui mais 4 minutos de entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre segurança. O senhor comentou sobre a polícia militar, sobre realização de concurso, mas como atacar um problema que vem assolando o Brasil, que é o crime organizado. Estamos em região de fronteira, temos toda a complexidade do nosso estado, que infelizmente favorece, por exemplo, até a questão das rodovias, disso acabar indo para outros pontos do país, de contrabando, de outros crimes. Como o senhor atacaria esse tipo de problema aqui no Paraná? Olha, vamos ser sinceros, não é nem economicamente viável para o produtor de cocaína da Bolívia e do Peru descer para fazer exportação através do Porto de Paranaguá. Se eles os fazem, é porque é muito fácil. Primeiro, nossas fronteiras são uma peneira, passa o que quiser ali. A gente tem um problema também dentro da Polícia Militar, que o nosso código de ética da polícia é do Exército. Exército não tem a mesma função da polícia. Isso permite que a polícia também seja uma escola de deputados corruptos, né? Porque o cara entra na polícia, começa a roubar, começa a receber dinheiro de cigarreiro, quando ele vai ser preso, ele sai da polícia, recebe dinheiro do cigarreiro e vira deputado estadual. Tem um monte de história assim. Então, em relação à polícia, infelizmente o Estado do Paraná tomou decisões erradas nos anos 80 e 90, que gerou um crédito previdenciário que tem oficial da PM que aposentou com 42 anos.
Esse cara hoje está com 85 e metade da vida dele, quem pagou foi você que está trabalhando na ponta. Geralmente, inclusive, todo respeito aos oficiais da PM, mas na última vez que ele deu um tiro pro alto foi na formatura dele do CFO. Depois ele foi para alguma atividade administrativa e não fez nada. E a conta ficou no praça. Então, hoje a gente não tem policial porque a gente tem um gargalo previdenciário. Isso vai piorar com o tempo, porque a nossa população está envelhecendo. O que a gente tem que fazer? Primeiro, gasto com inteligência. Não dá para gastar com Dodge Ram. Você já viu algum cara preso numa Dodge Ram? Não tem, porque ninguém quer pegar esse carro, porque ele dá manutenção lazarenta, desculpa a palavra. Então, é um investimento para TikTok, para Instagram. O que a gente precisa? Controlar a área de fronteira, dar autonomia para a polícia rodoviária, criar um código de ética poderoso, fortalecer o policial, para o policial que está trocando tiro com bandido, se ele acerta um vagabundo, ele tem que pagar na justiça por isso, tem que contratar um advogado, pagar 1 ano de salário dele vai para o advogado. Então, a gente vai criar uma assistência jurídica para os policiais. Não tem como o Detran ter 13 procuradores destacados e a polícia não ter ninguém para defender esses policiais. E pegar o crime organizado pelo pescoço. E o pescoço do crime organizado está em Paranaguá. A gente vai estrangular e a gente vai matar o crime organizado pelo pescoço e também prendendo e matando os líderes da facção criminosa. Nós aqui na CBN ouvimos mais sobre as propostas, sobre o que pensa o candidato Luiz França. Ele é um dos 8 candidatos ao governo do Paraná nas eleições deste ano, é o representante do partido Missão nas eleições 2026. Lembrando que, neste momento, a CBN, também Unidas pelo Estado, coloca para você, ouvinte da CBN, essa possibilidade de conhecer mais sobre os candidatos e, assim, começar também a pensar no seu voto em outubro. Candidato, muito obrigada pela participação na CBN e pela vinda até aqui o estúdio em Curitiba. Muito obrigado. 12 anos não são 12 dias. A gente está 12 anos nisso, espinha ereta. Com 20 anos eu estava derrubando a presidência. Hoje nós temos o Kim Kataguiri, um dos deputados mais respeitados do Brasil, com 2 mandatos. Nós estaremos aqui. A missão não vai arredar um pé do que foi construído. A gente vai honrar as pessoas que foram para a rua, debaixo de chuva, para recolher assinaturas. E dá para fazer diferente. Inclusive, peço que vocês vão no Instagram agora, 14 Luiz Franca, Luiz com Z. Meio-dia eu vou postar um vídeo do Sérgio Moro falando sobre os deputados que ele tem na sua base parlamentar. Porque não adianta nada falar que prendeu o Lula e por isso é honesto e que vai revolucionar o governo do Estado tendo uma série de bandidos na sua chapa de deputados. Então, meio-dia eu estou postando o vídeo lá. Candidato Luiz França foi mais um ouvido nessa série, nessa sabatina promovida aqui pela CBN. Lembrando que você também vai acompanhar todos esses conteúdos nas plataformas digitais da CBN na sua cidade. Agora, 9h56. CBN Curitiba, primeira edição. Neste domingo, a equipe Gil Rocha joga junto com o Coxa na Série A do Brasileirão. Às 7h30 da noite, Coritiba e Corinthians. Neliton Rosenal, Valmir Gomes, Letícia Cabral, Luiz Ferraz e Henri Xavier. CBN Curitiba, aqui tem jogo. Oferecimento, precisão e qualidade em medição. Trena é Wonder. Aniversário premiado Nissei, 1000 prêmios de R$400. Acesse nissei.vc/40 anos e participe. Campanha Solidária Condor. O sonho inspira, a solidariedade transforma. Só em agosto, pague metade da parcela e invista no seu sonho com o consórcio Porto Bank. Piemonte Incorporadora. Pensado, construído, feito para você. Hospital de Olhos do Paraná. Seu olhar muda o mundo. Segurança é com a Orcegups. Atentos a tudo, o tempo todo. Saiba mais em orcegups.com.br. Barigui Seminovos. Carros com garantia de concessionária. bariguiseminovos.com.br. Soltar pipa é diversão garantida. Mas para a brincadeira ficar ainda melhor, é importante seguir algumas dicas de segurança da Copel. Prefira lugares bem longe dos fios de luz. Se a pipa enroscar em postes ou na rede elétrica, não tente puxar. Cerol e materiais metálicos não combinam com segurança. Por isso, são proibidos. Também é importante ficar longe do movimento de carros. Brincar com atenção deixa tudo mais divertido. Copel, pura energia. Chegou a hora de você voltar para casa com um BYD 0 km.
Dolphin GS por somente R$ 149.990. Consulte condições e cores disponíveis. E Song Pro, o primeiro BYD híbrido Flex Plug-in do Brasil. E a pronta entrega. Consulte condições e cores disponíveis. BYD Barigui, no Bacaxeri e no Tarumã. Desacelere, seu bem maior é a vida. Na Luzon, a maior oportunidade para você comprar seu novo Volks. Aproveite o lote limitado com ofertas e condições imperdíveis para você.